O nascimento de Jesus não foi apenas o início de uma história, foi o cumprimento de uma promessa eterna. Em silêncio, simplicidade e humildade, Deus escolheu entrar na história humana da forma mais inesperada, como um bebê deitado em uma manjedoura. Enquanto o mundo seguia seu ritmo apressado, o céu se abriu sobre Belém, anunciando que a esperança havia chegado. Não houve palácios, nem aplausos, nem reconhecimento humano. Houve apenas fé, obediência e um amor que ultrapassa o entendimento. Jesus nasce em um contexto improvável para revelar uma verdade profunda. Deus se aproxima de nós exatamente onde estamos. Ele não esperou que a humanidade fosse perfeita para agir. Ele veio ao encontro da nossa fragilidade. O Natal não é apenas uma data, mas uma mensagem viva de redenção, graça e reconciliação. O Filho de Deus assumiu nossa forma para nos oferecer vida, perdão e um novo começo. Ao contemplarmos o nascimento de Jesus, somos convidados a desacelerar, silenciar o coração e refletir sobre o que realmente importa. Cada detalhe desse momento carrega ensinamentos espirituais profundos, capazes de transformar nossa maneira de viver, crer e amar. O nascimento de Cristo revela o caráter de Deus, sua fidelidade às promessas e seu desejo de habitar entre nós. A seguir, vamos refletir sobre 10 ensinamentos poderosos que emergem do nascimento de Jesus. Lições eternas que continuam falando ao coração humano, trazendo direção, esperança e propósito para a nossa caminhada diária com Deus. Ensinamento 1. Deus cumpre suas promessas, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. O nascimento de Jesus confirma de forma incontestável que Deus cumpre fielmente tudo o que promete. Séculos antes de Cristo nascer, o profeta Isaías anunciou que um menino viria ao mundo carregando autoridade, paz e redenção. Quando finalmente Jesus nasce, percebemos que Deus nunca se atrasa, ainda que aos olhos humanos pareça demorado. O tempo de Deus é perfeito e soberano. Muitas vezes, o silêncio divino nos leva a pensar que Ele não está agindo. Mas o nascimento de Jesus revela que, mesmo no silêncio, Deus está trabalhando nos bastidores da história. Nenhuma promessa se perde, nenhuma palavra cai por terra. O Natal nos ensina a confiar quando não vemos sinais, a crer quando tudo parece parado e a descansar quando não entendemos o processo. Assim como a promessa do Messias se cumpriu exatamente como Deus havia dito, todas as promessas feitas por Ele continuam firmes. O nascimento de Jesus fortalece nossa fé e nos lembra que Deus é fiel ontem, hoje e para sempre. Ensinamento 2. A manjedoura e o propósito de Deus. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas 2:7. A manjedoura não foi um acaso, mas parte do propósito de Deus. O local simples do nascimento de Jesus revela que Deus não depende de circunstâncias favoráveis para cumprir seus planos. Mesmo sem espaço na estalagem, o céu já havia preparado o cenário exato para o cumprimento da promessa.
A manjedoura nos ensina que Deus age além das expectativas humanas e transforma o que parece insignificante em instrumento de redenção. Jesus não precisou de conforto para manifestar sua identidade. Sua missão não estava ligada ao lugar onde nasceu, mas ao propósito para o qual veio. Muitas vezes, olhamos para nossas limitações como impedimentos, quando na verdade podem ser o ambiente onde Deus está operando algo maior. Essa lição nos convida a confiar que mesmo quando as portas se fecham, o propósito de Deus permanece intacto. Onde o mundo vê falta, Deus vê plano. Ensinamento 3. Deus se aproxima da humanidade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. João 1,14. O nascimento de Jesus revela um Deus que escolhe se aproximar da humanidade de forma pessoal e real. Ele não permaneceu distante, observando o sofrimento humano de longe, mas entrou na nossa história, assumiu nossa forma e caminhou entre nós. Ao se fazer carne, Deus demonstrou que conhece nossas dores, nossas limitações e nossas lutas diárias. Jesus nasce para restaurar a comunhão perdida entre Deus e o ser humano, aproximando o céu da terra. Sua presença traz consolo aos corações cansados, segurança aos que temem e esperança aos que se sentem esquecidos. O Natal nos lembra que Deus não é indiferente à nossa história. Ele participa dela, caminha conosco e continua presente em cada etapa da nossa jornada. Ensinamento 4. A obediência que sustenta o plano de Deus. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Mateus 1:20-25. José nos ensina que a fé verdadeira se manifesta quando escolhemos obedecer a Deus, mesmo sem compreender totalmente seus caminhos. Diante da notícia da gravidez de Maria, ele enfrentou dúvidas, medo e a possibilidade de vergonha pública. Ainda assim, quando Deus falou por meio do anjo, José decidiu confiar. Sua obediência não foi apenas emocional, mas prática. Ele recebeu Maria, protegeu sua reputação e assumiu a responsabilidade de cuidar do filho que não havia gerado. Ao dar o nome de Jesus ao menino, José participou diretamente do cumprimento da missão divina, reconhecendo que aquele filho viera para salvar o povo dos seus pecados. José também nos ensina que Deus conduz grandes propósitos por meio de passos simples de obediência e fidelidade diária. Quando escolhemos confiar na sua palavra e obedecer à sua voz, mesmo sem respostas imediatas ou sem compreender todo o caminho, o Senhor transforma nossa confiança em instrumento do seu plano perfeito, cumprindo propósitos muito maiores do que podemos imaginar. Ensinamento 5. Deus usa pessoas comuns, porque atentou na humildade da sua serva. Lucas 1, versículo 48. O nascimento de Jesus deixa claro que Deus escolhe pessoas comuns
para cumprir planos extraordinários. Maria não era conhecida, não tinha posição de destaque, nem recursos, mas tinha um coração humilde e disponível. José era um carpinteiro simples, e os pastores eram vistos como insignificantes pela sociedade. Ainda assim, Deus os chamou para participar do maior acontecimento da história. Isso nos ensina que Deus não escolhe pela aparência, status ou reconhecimento humano, mas pelo coração disposto a obedecer. Ele não procura perfeição, mas entrega. Essa verdade nos encoraja a não desprezar nossa própria vida, achando que somos pequenos demais para sermos usados por Deus. Quando nos colocamos em suas mãos, Ele nos capacita, nos direciona e nos usa além do que imaginamos. O Natal nos lembra que, para Deus, vidas simples se tornam instrumentos de grandes propósitos quando há humildade e fé. Ensinamento 6. Jesus veio para todos, e o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Lucas 2:10. Desde o anúncio do seu nascimento, Jesus é apresentado como um presente de Deus para toda a humanidade. O anjo declara que a boa nova seria motivo de grande alegria para todo o povo, revelando que o plano da salvação não é limitado por origem, condição social ou passado. Deus escolheu comunicar essa verdade primeiro a pastores, homens simples, mostrando que ninguém está fora do alcance da graça divina. O nascimento de Jesus marca o início de uma nova era, em que a esperança deixa de ser promessa distante e se torna realidade acessível. Essa mensagem atravessa gerações e continua viva, convidando cada pessoa a reconhecer a necessidade de um Salvador. Em Cristo, não há distinção entre fortes e fracos, ricos ou pobres, pois todos carecem do mesmo amor redentor. A salvação oferecida em Belém continua ecoando hoje, chamando corações ao arrependimento, à fé e a um relacionamento verdadeiro com Deus que deseja alcançar todos sem exceção. Ensinamento 7. Jesus é o Salvador. Hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas 2:11. O nascimento de Jesus revela a necessidade mais profunda da humanidade: salvação. Deus não enviou apenas um mestre para ensinar caminhos melhores, mas um Salvador para libertar o homem daquilo que ele não poderia vencer sozinho. O anúncio dos anjos aponta para uma verdade essencial. O problema do ser humano não é apenas externo, mas espiritual. Ao nascer, Jesus inaugura uma nova era. Sua chegada marca o início da restauração do relacionamento entre Deus e o homem. Ele veio para reconciliar, perdoar e devolver ao ser humano aquilo que havia sido perdido: comunhão com o Pai. A salvação começa na manjedoura e se completa na cruz, mostrando que o amor de Deus percorreu todo o caminho até nos alcançar. Essa lição nos chama à fé. Reconhecer Jesus como Salvador é admitir nossa dependência de Deus e confiar plenamente na obra que Ele realizou. Em Cristo não há condenação, mas esperança, graça e vida nova para todos os que creem. Ensinamento 8. Jesus une o céu e a terra. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas 2:14. O cântico dos anjos no nascimento de Jesus revela uma reconciliação que atravessa dimensões. O céu celebra enquanto a terra recebe paz. Em Cristo, Deus une o que estava separado.
a santidade divina e a fragilidade humana. O nascimento de Jesus não é apenas um evento terreno, mas uma manifestação celestial visível no mundo. Antes de Cristo, havia distância. Com ele, há acesso. Jesus nasce como o mediador perfeito, trazendo a glória de Deus para perto dos homens e oferecendo paz verdadeira ao coração humano. Essa paz não é a ausência de conflitos, mas a certeza de que Deus está presente, reconciliando, restaurando e conduzindo todas as coisas. Essa lição nos lembra que em Jesus não caminhamos sozinhos. O céu se inclina em nossa direção e a terra passa a ser lugar de encontro com Deus. Onde Cristo é recebido, há reconciliação, esperança e comunhão viva entre o céu e a humanidade. Ensinamento 9. Quem busca, encontra. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Lucas 2:15 a 16. Os pastores não ficaram apenas admirando a mensagem recebida. Eles se levantaram e foram ao encontro da promessa. A fé verdadeira não é passiva, ela responde. Quando Deus fala, ele espera um passo de obediência. Esses homens simples deixaram o campo, atravessaram a noite e encontraram exatamente o que o Senhor havia anunciado. Essa lição nos ensina que quem leva a palavra de Deus a sério não permanece parado. Buscar é agir, confiar é caminhar e obedecer é experimentar a confirmação das promessas. Quando damos passos em direção ao que Deus revelou, descobrimos que Ele é fiel para cumprir tudo o que disse. Ensinamento 10. O modelo de vida revelado em Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 5 a 8. Este ensinamento revela que Jesus não apenas nos salvou, mas também nos mostrou como viver. Mesmo sendo Deus, ele não se agarrou à sua posição, mas escolheu se esvaziar para cumprir a vontade do Pai. Ao assumir a forma de servo, Cristo ensinou que a verdadeira grandeza está em servir. Sua caminhada foi marcada por humildade, entrega e obediência constante, culminando na cruz. A cruz não foi sinal de fracasso, mas de fidelidade absoluta ao propósito de Deus. Este ensinamento nos desafia a reavaliar nossas ambições e atitudes. Seguir Cristo significa aprender a abrir mão do orgulho, escolher a obediência diária e confiar que Deus age por meio de vidas rendidas. Quando adotamos a mente de Cristo, nossa vida se torna um reflexo vivo do amor, da graça e da verdade de Deus. O nascimento de Jesus nos conduz a uma das verdades mais profundas da fé cristã. Deus entrou na história para transformar corações. Cada ensinamento extraído desse momento revela que o Natal vai muito além de uma celebração anual. Ele é um chamado contínuo à fé, à obediência e à esperança. Na simplicidade da manjedoura, Deus nos mostrou que seus caminhos não seguem a lógica humana, mas são guiados por amor, propósito e fidelidade às promessas.
Tudo foi cuidadosamente conduzido para revelar um Salvador que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos. Ao contemplarmos o nascimento de Jesus, somos convidados a rever nossas prioridades e nossa forma de viver. A humildade de Cristo confronta o orgulho. Sua obediência desafia nossa resistência e seu amor nos chama a uma fé prática, viva e transformadora. Cada personagem envolvido nessa história, Maria, José, os pastores e os anjos, nos lembra que Deus usa pessoas comuns, situações simples e passos de obediência para realizar planos eternos. O Natal nos ensina que Deus cumpre suas promessas, se aproxima da humanidade e oferece salvação a todos. Em Jesus, o céu se une à terra, a esperança se torna acessível e a verdade se revela em forma de vida. Sua chegada inaugura um novo começo para aqueles que creem, trazendo perdão, reconciliação e paz ao coração humano. Que essas lições não permaneçam apenas como conhecimento, mas se tornem prática diária. Que aprendamos a confiar quando não entendemos, obedecer mesmo quando é difícil e amar como Cristo amou. Assim como Deus entrou no mundo em silêncio e humildade, Ele continua desejando nascer em nossos corações hoje, transformando nossa história, renovando nossa fé e conduzindo-nos a uma caminhada diária, marcada por esperança, propósito e comunhão com Ele. Se este vídeo edificou sua vida, compartilhe com alguém especial. Deixe seu comentário e permaneça conosco. Que a presença de Cristo renove sua fé, fortaleça seu coração e conduza cada passo da sua vida com esperança e propósito. Obrigado e até o próximo vídeo.